Algumas vezes, a vida captura momentos que não queríamos ver. Mas às vezes, são justamente esses momentos dolorosos que nos levam a descobrir nossa verdadeira força. Meu nome é Dona Helena, tenho 82 anos e vou contar como uma traição revelada em um rolo de filme transformou minha vida para sempre. Mas antes de começar minha história, quero saber: de onde você está me assistindo? Deixe nos comentários sua cidade. E se você gosta de histórias reais de superação como a minha, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Agora vamos voltar para 1970, quando eu tinha apenas 27 anos e minha vida estava prestes a mudar completamente. Era 1970 e eu morava em uma pequena cidade do interior. Meu marido, Roberto, trabalhava como engenheiro em uma construtora que estava erguendo o primeiro conjunto habitacional da região. Éramos o que as pessoas chamavam de casal perfeito, jovens, com uma casa bonita e um futuro promissor pela frente. Sempre fui apaixonada por fotografia. Desde menina, adorava olhar as revistas antigas da minha mãe e me perder nas imagens. Quando Roberto e eu completamos 5 anos de casados, ele me deu uma câmera Kodak. Não era das mais caras, mas para mim foi como ganhar um tesouro. Eu fotografava tudo: nosso jardim, os vizinhos, as crianças brincando na rua, os eventos da igreja. Era meu pequeno hobby que me trazia tanta alegria. Naquela época, fotografar era um processo bem diferente de hoje. Não existia essa coisa de ver a foto na hora ou apagar o que não gostou. A gente tinha que comprar os rolos de filme, cada um com 24 ou 36 poses, e usar com cuidado porque era caro. Depois, levávamos para revelar na única loja de fotografia da cidade, do seu Antônio, um senhor português que tinha aprendido o ofício com o pai. Roberto viajava muito a trabalho. A construtora tinha projetos em cidades vizinhas, e ele passava 3, às vezes 4 dias fora de casa. Eu ficava sozinha, cuidando da casa e aproveitando para fotografar. Comecei a estudar sobre técnicas fotográficas nos livros que pegava emprestados na biblioteca municipal. Queria melhorar, capturar momentos com mais arte. Foi em maio daquele ano, lembro como se fosse hoje. Roberto tinha voltado de uma viagem de trabalho de 5 dias na capital e parecia estranho, distante. Falou que estava cansado da viagem e logo foi dormir. No dia seguinte, antes de ir trabalhar, me pediu para revelar um rolo de filme que estava na gaveta do escritório. São fotos do projeto novo, Helena. Preciso delas para a reunião de amanhã. Você pode levar na loja do seu Antônio hoje? Claro que podia. Estava feliz em ajudar. Peguei o rolo de filme na gaveta, junto com um meu que já estava completo, e fui até a loja de revelação no centro da cidade. Seu Antônio me recebeu com aquele sorriso acolhedor de sempre. Dona Helena, que bom ver a senhora por aqui. Mais fotos para revelar? Sim, seu Antônio. Um rolo meu, de paisagens que tirei no parque municipal, e esse outro é do trabalho do Roberto. Preciso com urgência, ele tem uma reunião amanhã. Fique tranquila, amanhã cedo estarão prontas. Voltei para casa e continuei minha rotina. Lavei roupa, preparei o almoço para quando Roberto chegasse, fiz um bolo de fubá que ele adorava. A vida seguia seu curso normal, ou pelo menos era o que eu pensava. No dia seguinte, depois que Roberto saiu para o trabalho, fui buscar as fotos. Seu Antônio me entregou 2 envelopes amarelos, um com meu nome, outro com o nome de Roberto. Agradeci e voltei para casa, curiosa para ver como tinham saído minhas fotos do parque. Sentei-me à mesa da cozinha e abri meu envelope. As fotos estavam lindas. O pôr do sol no lago, as crianças jogando bola, os pássaros nos galhos das árvores. Estava melhorando a cada dia. Então, sem pensar muito, abri o envelope de Roberto para ver as fotos do projeto. Afinal, ele não tinha dito que eram confidenciais. Foi como se o mundo parasse. A primeira foto não era de um prédio ou uma planta baixa. Era Roberto abraçado com uma mulher que eu nunca tinha visto. Os dois estavam sorrindo para a câmera, em frente a um hotel. Na foto seguinte, estavam em um restaurante, brindando com taças de vinho. E havia mais. Muitas mais. Fotos deles em um quarto de hotel, na praia, em lugares que Roberto disse que tinha ido a trabalho. Minhas mãos tremiam tanto que deixei as fotos caírem no chão.
Não conseguia respirar direito. Era como se tudo que eu conhecia, tudo que eu acreditava, estivesse desmoronando na minha frente. Eram mais de 20 fotos, todas claramente mostrando que aquela não era uma simples amizade ou uma colega de trabalho. O pior foi olhar para a data impressa no canto das fotos. Elas cobriam quase um ano. Um ano inteiro de mentiras, de viagens de trabalho, de beijos de despedida que agora pareciam tão vazios. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisada, olhando aquelas imagens que destruíam meu casamento. Quando finalmente consegui me mover, fiz a única coisa que veio à mente. Guardei as fotos de volta no envelope e o escondi. Depois, peguei minha câmera e fiz o que sempre fazia quando estava feliz, triste ou confusa: saí para fotografar. Caminhei sem rumo pela cidade por horas, clicando tudo o que via, como se pudesse capturar em imagens a dor que sentia por dentro. Quando o sol começou a se pôr, voltei para casa. Roberto chegaria em breve e eu não fazia ideia do que dizer ou fazer. Foi o dia mais longo da minha vida. Aquelas fotos revelaram muito mais do que Roberto imaginava. Revelaram o fim do meu casamento, mas também, embora eu ainda não soubesse, o começo de uma jornada que mudaria completamente meu destino. Naquela tarde, depois de descobrir as fotografias, voltei para casa e sentei na sala de estar, com o envelope das fotos na mesa de centro. Não chorei mais. Era como se todas as lágrimas tivessem secado e só restasse um vazio imenso. Às 6 da tarde em ponto, ouvi a chave girando na fechadura. Roberto sempre foi pontual, uma das qualidades que eu admirava nele. Pensei em quantas outras qualidades eu tinha imaginado que ele possuía e que talvez nunca existiram de verdade. Oi, amor, cheguei! Ele entrou sorridente, colocou a pasta no aparador e veio me dar um beijo. Não me movi, não retribuí o gesto. Apenas olhei para ele e depois para o envelope na mesa. O que foi, Helena? Aconteceu alguma coisa? As fotos que você me pediu para revelar. Estão aí. Ele pegou o envelope, aparentemente sem entender minha frieza. Quando abriu e viu o conteúdo, seu rosto mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma palidez que nunca tinha visto antes. Helena, eu posso explicar. Pode mesmo, Roberto? Pode explicar por que nas suas viagens de trabalho você estava com essa mulher? Pode explicar por que tem fotos de vocês dois que datam de um ano atrás? Pode explicar por que cada lembrança que eu tinha de você, dizendo estou com saudades ao telefone agora, parece uma mentira? Ele sentou-se pesadamente no sofá, olhando para as fotos como se não acreditasse que aquilo estava acontecendo. O silêncio tomou conta da sala antes que ele conseguisse falar novamente. Eu nunca quis te magoar, Helena. Mas magoou Roberto, e pior, planejou isso. Essas fotos não são de um deslize ou de um momento de fraqueza, são de uma vida paralela que você construiu. Ela é arquiteta na construtora. Começamos a trabalhar juntos no projeto do conjunto habitacional e... aconteceu. E você achou que eu nunca descobriria? Ou não se importou se eu descobrisse? Eu ia te contar, Helena. Só estava esperando o momento certo. Aquela frase foi como uma facada. O momento certo? Qual seria o momento certo para destruir o coração de alguém? Quanto tempo você pretendia esperar, Roberto? Até eu descobrir sozinha como aconteceu? Ou até decidir que ela era melhor que eu e simplesmente ir embora? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, passou as mãos pelo cabelo, um gesto que eu conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava encurralado, sem saída. Eu estou confuso, Helena. Não sei o que sinto. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou de vez. Não era só meu coração, era minha confiança, minha autoestima, minha visão de futuro. Então eu vou facilitar sua decisão, Roberto. Quero que você saia desta casa hoje. Não quero um marido que não sabe o que sente por mim depois de 7 anos juntos. Helena, por favor, vamos conversar melhor. Não tome decisões precipitadas. Precipitadas? Você teve 1 ano para tomar suas decisões. Eu estou tomando a minha agora.
Ele tentou argumentar, disse que me amava à maneira dele, que tinha sido um erro, que poderíamos tentar de novo. Mas a cada palavra eu via mais claramente o que precisava fazer. Não havia mais volta. Roberto saiu naquela noite, levando apenas uma mala com roupas. Disse que ficaria em um hotel por alguns dias até resolvermos a situação. Eu sabia que provavelmente iria para a casa dela, mas naquele momento já não importava mais. Quando a porta fechou, fiquei sozinha com minhas fotografias. As minhas, não as dele. Olhei para as imagens que eu tinha capturado nos últimos meses. Paisagens, pessoas, momentos. Vi beleza em cada uma delas, uma beleza que eu tinha criado com meu olhar. Foi nessa noite, a mais solitária da minha vida até então, que comecei a perceber que a fotografia não era apenas um hobby para mim. Era uma forma de ver o mundo, de expressar o que eu sentia, de eternizar momentos fugazes. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não esperava sentir. Em vez de me afundar no sofrimento, decidi que tomaria as rédeas da minha vida. A primeira coisa que fiz foi ligar para minha irmã mais velha, Cecília, que morava na capital. Contei tudo o que havia acontecido. "Venha para cá, Helena", ela disse sem hesitar. "Fique comigo até você decidir o que quer fazer." Era exatamente o que eu precisava. Um tempo longe daquela casa, daquela cidade onde todos logo saberiam da traição de Roberto. Em uma semana, arrumei minhas coisas essenciais. Roupas, documentos e, claro, minha câmera Kodak e todas as minhas fotografias. Roberto voltou algumas vezes, tentando me convencer a ficar, a perdoá-lo. Mas a cada visita, eu tinha mais certeza da minha decisão. No dia em que peguei o ônibus para a capital, deixei na mesa da cozinha um envelope com as fotos dele com a amante e uma nota simples. "Estas são suas memórias agora. Vou criar as minhas." A viagem até a capital durou 4 horas. Olhei pela janela do ônibus todo o percurso, fotografando mentalmente cada paisagem, cada transição entre o campo e a cidade. Estava deixando para trás não apenas um casamento fracassado, mas uma vida inteira que eu tinha planejado. Chegando à casa de Cecília, fui recebida com o carinho que só uma irmã pode dar. Ela morava em um apartamento pequeno, mas aconchegante no centro da cidade. Trabalhava como secretária em uma empresa de publicidade e tinha se separado há alguns anos. Se alguém poderia entender o que eu estava passando, era ela. "Você pode ficar aqui o tempo que precisar", ela me disse enquanto me mostrava o quarto de hóspedes, que agora seria meu. "E quando estiver pronta, vou te ajudar a recomeçar." Nos primeiros dias, foi difícil. Chorei muito, questionei todas as minhas escolhas, me perguntei onde tinha errado. Cecília respeitou meu luto, mas não me deixou afundar nele. Depois de uma semana, ela chegou em casa com uma surpresa. "Olha o que eu trouxe para você", disse, entregando-me uma sacola. Dentro havia filmes para minha câmera, vários rolos, e um cartão que dizia: "Para capturar seu novo começo." Foi como se uma luz se acendesse dentro de mim. Naquela mesma tarde, peguei minha Kodak e saí pelas ruas da capital. Era um mundo completamente diferente da minha pequena cidade. Os prédios altos, as pessoas apressadas, os parques urbanos, os contrastes entre o moderno e o antigo. Fotografei tudo, experimentando ângulos, luzes, enquadramentos. Quando revelei aquele primeiro rolo de filme da minha nova vida, percebi que aquelas imagens tinham um olhar diferente. Havia dor nelas, sim, mas também havia uma força que eu não conhecia em mim mesma. Cecília viu as fotos e ficou impressionada. "Helena, essas fotos são incríveis. Você tem um olhar único." Foi ela quem sugeriu que eu mostrasse meu trabalho para alguém da agência de publicidade onde trabalhava. "Eles estão sempre precisando de boas imagens para as campanhas, e você tem talento." Hesitei no início. Nunca tinha pensado em minhas fotografias como algo profissional. Eram apenas minha forma de ver o mundo, de processar emoções. Mas Cecília insistiu, e acabei concordando. Foi assim que, 2 semanas depois de chegar à capital, entrei pela primeira vez em uma agência de publicidade, com um envelope cheio de fotografias debaixo do braço e o coração aos pulos.
O diretor de arte, um homem chamado Carlos, olhou meu trabalho com interesse genuíno. Passou longos minutos examinando cada foto, fazendo perguntas sobre técnica, inspiração, intenção. Dona Helena, suas fotografias têm alma, ele disse finalmente. Não são tecnicamente perfeitas, mas capturam emoções de um jeito que muitos profissionais não conseguem. Você tem interesse em aprender mais e talvez fazer alguns trabalhos para nós? Aquela pergunta mudou minha vida. Era como se, em meio à escuridão da traição e do fim do meu casamento, uma porta se abrisse para um caminho que eu nunca tinha imaginado. Sim, respondi sem hesitar. Tenho muito interesse. Olá a todos que voltaram para continuar ouvindo minha história. Sou Dona Helena e hoje vou contar como transformei minha dor em arte e como a fotografia abriu portas que eu jamais imaginei. Obrigada por todos os comentários carinhosos. Estou vendo que muitos de vocês passaram por situações parecidas. De onde você está me assistindo hoje? Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal. A agência de publicidade onde Cecília trabalhava se chamava Moderna Comunicações e era uma das principais da capital naquela época. Os anos 70 estavam apenas começando. O Brasil vivia o chamado milagre econômico e a publicidade florescia junto com o consumo. Carlos, o diretor de arte que viu potencial nas minhas fotografias, ofereceu-me um estágio não oficial. Eu não receberia salário fixo no início, apenas pagamentos por trabalhos específicos que fizesse. Era uma oportunidade de aprender e, quem sabe, construir uma nova carreira. Aos 27 anos, estava recomeçando do zero. A primeira coisa que notei foi como o mundo da publicidade e da fotografia era dominado por homens. Na agência inteira, além de mim e Cecília, havia apenas mais 2 mulheres, ambas secretárias. Todos os fotógrafos, diretores, redatores e executivos eram homens. Não se preocupe com isso, disse Cecília quando comentei. Eles vão respeitar seu trabalho quando virem o que você é capaz de fazer. Ela tinha razão, mas o caminho não seria fácil. Logo no primeiro trabalho, fui enviada para fotografar uma linha de eletrodomésticos para um folheto promocional. Quando cheguei ao estúdio, o técnico de iluminação, um homem de meia-idade chamado Augusto, olhou para mim com desconfiança. Você é a assistente do fotógrafo? Não, eu sou a fotógrafa. Ele riu, como se eu tivesse contado uma piada. Moça, essas câmeras são complicadas. Você tem certeza que sabe usar? Em vez de responder, peguei minha Kodak e comecei a montar o equipamento. Augusto ficou observando, claramente esperando que eu cometesse algum erro. Não cometi. Depois de anos fotografando como hobby, eu conhecia bem minha câmera, mesmo que fosse um modelo simples comparado aos equipamentos profissionais da agência. Fotografei os eletrodomésticos com cuidado, buscando os melhores ângulos, a iluminação perfeita. Queria mostrar não apenas os produtos, mas criar uma sensação de lar moderno, de praticidade, de futuro. Augusto, que começou desconfiado, aos poucos passou a me ajudar, sugerindo ajustes na iluminação, reconhecendo meu olhar para os detalhes. Quando entreguei as fotos para Carlos, 2 dias depois, ele ficou impressionado. Helena, estas são excelentes. Você fez estes eletrodomésticos parecerem objetos de desejo, não apenas máquinas. É exatamente o que o cliente queria. Foi meu primeiro sucesso profissional, e aquela sensação era indescritível. Por dias, havia me sentido inadequada, inferior, marcada pelo fracasso do meu casamento. Agora, pela primeira vez, estava sendo reconhecida por algo que fiz sozinha, por meu talento. O cliente também gostou das fotos e logo me ofereceram outro trabalho. Desta vez, fotografar modelos para um anúncio de uma loja de departamentos. Era um desafio maior. Trabalhar com pessoas, dirigir poses, capturar expressões. Mas estava determinada a provar meu valor. Foi nesse trabalho que conheci Manuela, uma modelo de 25 anos que se tornaria uma grande amiga. Durante as sessões de fotos, conversávamos sobre tudo. Contei a ela sobre Roberto, sobre a traição, sobre meu recomeço. Você é muito corajosa, ela me disse durante um intervalo. Muitas mulheres teriam ficado no casamento, engolindo a traição em silêncio.
Não tive escolha, respondi. Não conseguiria viver olhando para ele todos os dias e lembrando daquelas fotos. Sempre temos escolha, Helena. E você escolheu seu próprio caminho. Isso é raro, especialmente para mulheres da nossa geração. Aquela conversa me fez pensar. De fato, eu tinha feito uma escolha difícil em uma época em que o divórcio ainda era um tabu e mulheres eram frequentemente culpadas pelos fracassos matrimoniais. Mas além de escolher sair do casamento, eu tinha escolhido reconstruir minha vida de uma forma completamente nova. Os meses foram passando, e meu trabalho na agência se tornou mais frequente. Carlos me incentivou a investir em equipamentos melhores, e com o dinheiro que estava ganhando, comprei minha primeira câmera profissional, uma Nikon F. Era cara, mas valeu cada centavo. Também comecei a fazer cursos de fotografia. Havia poucas escolas formais naquela época, mas encontrei um fotojornalista aposentado, seu Joaquim, que dava aulas particulares em seu estúdio. Com ele, aprendi técnicas avançadas de composição, iluminação, revelação e até mesmo retoque de negativos. Você tem um olhar diferente, dona Helena, ele me disse certa vez. Vê coisas que outros não veem. Isso não se ensina, é um dom. Foi seu Joaquim quem me incentivou a explorar outros tipos de fotografia além da publicidade. Você tem sensibilidade para o fotojornalismo, ele dizia. Deveria tentar. Seguindo seu conselho, comecei a fotografar a cidade nos finais de semana. Não apenas os prédios e paisagens, mas as pessoas, o cotidiano, os contrastes sociais. Em 1972, o Brasil vivia uma época contraditória. O milagre econômico trazia desenvolvimento e consumo para alguns, enquanto a grande maioria da população enfrentava dificuldades e a repressão da ditadura militar se intensificava. Minhas fotografias capturavam essa dualidade. O luxo das novas lojas de departamento e a pobreza dos bairros periféricos, os carros importados nas avenidas centrais e as crianças descalças nas vilas, os sorrisos artificiais dos anúncios publicitários e os rostos cansados dos trabalhadores no final do dia. Em uma dessas saídas fotográficas, ocorreu um evento que mudaria novamente o curso da minha vida. Estava fotografando uma feira livre no centro da cidade quando avistei um homem documentando a mesma cena. Ele usava uma câmera Leica, equipamento dos sonhos de qualquer fotógrafo, e tinha uma forma intensa de se movimentar, buscando ângulos inusitados. Nossos olhares se cruzaram várias vezes enquanto circulávamos pelo local, cada um buscando as melhores imagens. Eventualmente, ele se aproximou. Desculpe, não pude deixar de notar sua Nikon. É uma excelente câmera, disse ele, estendendo a mão. Sou Paulo Mendes, fotojornalista da revista Panorama. Helena Campos, respondi, apertando sua mão. Ainda aprendendo. Ele sorriu. Todos estamos sempre aprendendo. Posso ver algumas das suas fotos? Hesitei por um momento. Mostrar meu trabalho para um fotojornalista profissional era intimidador, mas também uma oportunidade. Abri minha bolsa e tirei algumas impressões que sempre carregava comigo. Paulo examinou as fotos com cuidado, cada vez mais interessado. Estas são impressionantes, Helena. Você tem um olhar muito humanista. Estas pessoas nas suas fotos não são apenas objetos, são histórias. Conversamos por mais de uma hora, sentados em um banco da praça. Paulo tinha 40 anos, era formado em jornalismo e trabalhava há 15 anos como fotógrafo. Contou-me sobre suas viagens, os eventos históricos que havia documentado, os desafios da profissão. A revista está procurando novos talentos para uma edição especial sobre o cotidiano brasileiro, ele disse. Você deveria submeter seu trabalho. Eu? Mas sou apenas uma iniciante. Não é o que estas fotos mostram. Vejo alguém com sensibilidade e técnica. E, mais importante, com algo a dizer. Quando nos despedimos, Paulo me deu seu cartão e insistiu para que eu enviasse meu portfólio para a revista. Voltei para casa naquele dia sentindo uma mistura de excitação e medo. Era uma oportunidade incrível, mas será que estava pronta? Cecília não teve dúvidas. Claro que você deve tentar. O máximo que pode acontecer é dizerem não. Com sua ajuda, selecionei minhas melhores fotografias documentais
imagens da feira livre, de trabalhadores voltando para casa no final do dia, de crianças brincando nas ruas, de velhos conversando em praças. Enviei tudo para o endereço que Paulo havia me dado, junto com uma breve carta me apresentando. As semanas seguintes foram de ansiedade. Continuei trabalhando na agência de publicidade, fotografando produtos e modelos, mas meus pensamentos estavam sempre na revista. Será que gostaram das minhas fotos? Será que Paulo realmente tinha influência lá, ou havia sido apenas educado? Então, em uma tarde comum de quarta-feira, o telefone tocou no apartamento de Cecília. Alô, por favor, gostaria de falar com Helena Campos, disse uma voz feminina. É ela. Aqui é da revista Panorama. Gostaríamos de marcar uma reunião com a senhora para discutir seu trabalho fotográfico. Meu coração disparou. Marquei a reunião para a semana seguinte, e quando desliguei o telefone, Cecília e eu nos abraçamos e pulamos como duas meninas. A reunião foi na sede da revista, um prédio moderno no centro financeiro da cidade. Fui recebida por uma editora chamada Mariana e pelo próprio Paulo, que sorriu ao me ver. Mostraram-me a maquete da edição especial e me explicaram que queriam incluir 4 das minhas fotografias em uma seção chamada Novos Olhares. São fotografias poderosas, Helena, disse Mariana, especialmente esta. Ela apontou para uma imagem que eu havia capturado na estação de trem. Mostrava um homem idoso, de mãos calejadas, segurando uma mala de papelão com o olhar fixo no horizonte. Era uma foto simples, mas que transmitia uma vida inteira de trabalho e esperança. Além de publicar suas fotos, gostaríamos de propor algo mais, continuou Paulo. Estamos planejando uma série de reportagens sobre as transformações urbanas no país e precisamos de fotógrafos em diferentes cidades. Seria um trabalho freelancer, mas poderia abrir portas para colaborações regulares. Era mais do que eu poderia sonhar. Em menos de 2 anos, tinha passado de dona de casa traída a fotógrafa com trabalhos publicados em uma revista nacional. A vida tinha me dado um novo começo, e eu estava aproveitando cada oportunidade. A publicação das minhas fotografias na revista Panorama abriu portas que eu jamais imaginei. Recebi ligações de outras revistas e jornais interessados no meu trabalho. Paulo me apresentou a editores e outros fotógrafos. Em poucos meses, passei a colaborar regularmente com veículos de comunicação, sem deixar o trabalho na agência de publicidade. Era 1973, e eu finalmente me sentia realizada profissionalmente. Havia alugado meu próprio apartamento, um pequeno estúdio no bairro Bela Vista, que transformei em lar e laboratório de revelação improvisado. Nos fins de semana, dava aulas de fotografia para iniciantes, principalmente mulheres que, como eu, buscavam uma forma de expressão e independência. Naquele ano, a revista Panorama estava preparando uma edição especial sobre as grandes obras de infraestrutura no Brasil. O governo militar investia pesadamente em estradas, usinas hidrelétricas e conjuntos habitacionais, e a revista queria documentar esse momento de transformação do país. Helena, queremos que você fotografe o conjunto habitacional Novo Horizonte, na sua cidade natal, disse Mariana durante uma reunião editorial. Será uma matéria sobre como esses projetos estão mudando a vida no interior. Meu coração deu um salto. Voltar à minha cidade depois de 3 anos? O projeto que Roberto estava construindo quando nos separamos? A coincidência parecia cruel demais. Há algum problema? Perguntou Paulo, notando minha hesitação. Contei a ele e Mariana sobre meu passado na cidade, sobre Roberto e a construtora, sobre como havia descoberto a traição. Paulo sugeriu imediatamente que enviassem outro fotógrafo, mas algo dentro de mim resistiu. Não. Eu vou, disse finalmente. Preciso enfrentar isso em algum momento. E quero mostrar para mim mesma o quanto cresci desde então. 2 semanas depois, estava em um ônibus a caminho da minha cidade natal. A viagem de 4 horas pareceu durar uma eternidade. Olhava pela janela as paisagens que um dia foram tão familiares e agora pareciam pertencer a outra vida, a vida de outra pessoa. Hospedei-me em uma pequena pousada no centro, não querendo ficar na casa de antigos amigos ou parentes.
Precisava manter distância emocional para realizar meu trabalho profissionalmente. No dia seguinte, bem cedo, fui ao conjunto habitacional Novo Horizonte, localizado na periferia da cidade. Era impressionante. O que antes era um terreno vazio havia se transformado em um bairro inteiro, com centenas de casas populares, escolas, posto de saúde e uma pequena praça. Comecei a fotografar a arquitetura, as ruas recém-asfaltadas, as famílias que já moravam ali. Estava concentrada fotografando crianças brincando na praça quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Helena? Helena Campos? Virei-me lentamente, mesmo já sabendo quem encontraria. Roberto estava ali, a poucos metros de mim, segurando uma pasta de documentos e parecendo tão surpreso quanto eu. Olá, Roberto, consegui dizer, tentando manter a voz firme. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, aproximando-se. Mostrei minha credencial da revista. Trabalho para Panorama agora. Estou fotografando o conjunto habitacional para uma reportagem especial. Seu olhar percorreu minha câmera profissional, minhas roupas diferentes do estilo que eu usava quando éramos casados, meu cabelo mais curto, mais moderno. Vi em seus olhos uma mistura de surpresa e algo que parecia admiração. Você virou fotógrafa? Sim, fotojornalista e publicitária. Moro na capital há 3 anos. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre nós. Havia tanto a dizer e, ao mesmo tempo, nada a dizer. Você está bem? Ele perguntou finalmente. Você parece diferente. Estou ótima, respondi, e pela primeira vez percebi que era verdade. Olhando para Roberto, não sentia mais aquela dor aguda que dominava meus pensamentos nos primeiros meses após nossa separação. E você? Como vai a vida? Bem, profissionalmente muito bem. A construtora cresceu. Estamos com projetos em todo o estado. Ele hesitou. No pessoal, eu me casei de novo. Com ela? Perguntei, sabendo exatamente de quem se tratava. Ele assentiu, parecendo constrangido. Sim, com Lídia. Temos um filho de 1 ano. Estranhamente, a notícia não me afetou como eu temia. Talvez porque, no fundo, já esperava isso. Ou talvez porque minha vida agora era tão diferente, tão preenchida com novos propósitos, que Roberto e seu novo casamento pareciam pertencer a outra dimensão. Felicidades para vocês, disse sinceramente. Ele pareceu surpreso com minha reação. Obrigado. Eu sinto muito por tudo, Helena. A forma como as coisas terminaram não foi justo com você. Não, não foi, concordei. Mas talvez tenha sido necessário. Se não fosse por aquelas fotografias, eu nunca teria descoberto minha verdadeira vocação. Nunca teria me tornado quem sou hoje. Roberto olhou para mim com um misto de respeito e arrependimento. Você sempre foi especial, Helena. Eu que não soube valorizar. Continuamos conversando por alguns minutos. Ele me contou sobre o projeto, dados técnicos que seriam úteis para minha reportagem. Falei sobre meu trabalho, minhas viagens fotográficas, minha vida na capital. Era como se fôssemos 2 conhecidos trocando informações profissionais, não ex-maridos carregando o peso de um passado doloroso. Quando nos despedimos, Roberto me entregou seu cartão. Se precisar de mais informações para sua reportagem, é só me ligar. Peguei o cartão e o guardei na bolsa, sabendo que provavelmente nunca o usaria. Não por mágoa ou ressentimento, mas porque nossas vidas haviam seguido rumos completamente diferentes. Tínhamos nos tornado pessoas diferentes. Passei mais 2 dias na cidade, fotografando o conjunto habitacional, entrevistando moradores, captando detalhes que contassem a história daquele lugar. Não encontrei Roberto novamente, embora tenha visto Lídia de longe, supervisionando uma obra. Ela não me viu, e achei melhor assim. Na manhã em que estava de partida, passei pela antiga loja de revelação do seu Antônio. O estabelecimento ainda existia, mas agora era gerenciado pelo filho dele. Seu Antônio havia falecido no ano anterior. Ele sempre falava da senhora, disse o filho quando me reconheceu. Dizia que a dona Helena tinha olhos que enxergavam além das aparências.
Aquelas palavras me emocionaram profundamente. Comprei alguns rolos de filme e, antes de sair, pedi para ver a antiga máquina de revelação, aquela que havia revelado as fotografias que mudaram minha vida. Na viagem de volta à capital, reflexiva, percebi algo fundamental. Aquelas fotos de Roberto com a amante não tinham apenas revelado uma traição. Tinham revelado minha verdadeira força, minha capacidade de recomeçar, minha vocação. Quando cheguei ao meu apartamento, tirei do fundo de uma gaveta o envelope amarelo com as cópias que havia guardado daquelas fotografias dolorosas. Não as via há anos. Olhei cada uma delas com um distanciamento que me surpreendeu. Já não doíam. Eram apenas imagens do passado, de pessoas que já não existiam da mesma forma. Naquela mesma noite, escrevi um texto para acompanhar as fotografias do conjunto habitacional. Não mencionei Roberto, nem nossa história pessoal. Mas no final, acrescentei um parágrafo que para mim simbolizava toda a minha jornada. As grandes transformações não acontecem apenas nas cidades, nas estruturas de concreto e aço. Acontecem principalmente nas pessoas, que encontram forças para construir novos caminhos mesmo quando o terreno parece devastado. E nessas reconstruções pessoais, assim como nas urbanas, o mais importante não é apagar o passado, mas usá-lo como fundação para um futuro mais sólido. A matéria foi publicada 2 meses depois e recebeu elogios. A editora da revista ressaltou especialmente aquele parágrafo final, sem saber o quanto ele significava para mim. Paulo, que havia se tornado um grande amigo e mentor, me ligou após ler a reportagem. Helena, há algo diferente nessas fotos. Elas têm uma profundidade emocional impressionante. Como se você tivesse fotografado não apenas um conjunto habitacional, mas um processo de transformação pessoal. Talvez seja exatamente isso que eu fiz, respondi, sorrindo para mim mesma. Os anos seguintes à minha visita à cidade natal foram de crescimento constante na minha carreira. De fotojornalista freelancer, passei a integrar o quadro fixo da revista Panorama em 1974. Minhas fotografias documentavam as transformações do Brasil nos anos 70, os contrastes sociais, as manifestações culturais, o cotidiano das pessoas comuns em um país que mudava rapidamente. Em 1975, ganhei meu primeiro prêmio importante, o Lente de Ouro, por uma série de fotografias sobre mulheres trabalhadoras nas fábricas têxteis. Era um tema que me tocava profundamente. Mulheres buscando independência financeira e reconhecimento em um mundo dominado por homens. Foi nesse mesmo ano que recebi um convite inesperado. Uma galeria de arte na capital estava organizando uma exposição chamada Olhares Femininos e queria incluir minhas fotografias. Nunca pensei em meu trabalho como arte, confessei a Paulo quando contei sobre o convite. Mas é exatamente isso, Helena, ele respondeu. Suas fotografias vão além do registro jornalístico, têm uma sensibilidade única, captam a essência dos momentos, das pessoas. Isso é arte. A exposição foi um sucesso. Críticos elogiaram meu olhar compassivo e penetrante e a capacidade de transformar o cotidiano em poesia visual. Vendi várias fotografias para colecionadores e recebi convites para expor em outras galerias. Em 1976, a revista me enviou para cobrir um evento internacional de arquitetura e urbanismo em São Paulo. Arquitetos, engenheiros e construtores de todo o país e do exterior se reuniriam para discutir o futuro das cidades brasileiras. Queremos um ensaio fotográfico sobre os rostos por trás das grandes obras, explicou Mariana. Não apenas os prédios, mas as pessoas que os concebem e constroem. Aceitei a missão com entusiasmo. Era um tipo de trabalho que apreciava, encontrar a humanidade por trás das estruturas de concreto e aço. No primeiro dia do evento, fotografei palestras, maquetes, grupos de profissionais discutindo projetos. Captei rostos concentrados, mãos gesticulando, olhares visionários. No segundo dia, durante o coquetel de confraternização, circulei entre os convidados buscando momentos espontâneos. Foi quando a vi. Lídia, a ex-amante de Roberto, agora sua esposa, estava a poucos metros de mim, conversando animadamente com um grupo de arquitetos.
Estava elegante, com um tailleur cinza e os cabelos presos em um coque elaborado. Não me viu imediatamente, ocupada como estava em sua conversa. Por um momento, considerei me afastar, evitar o encontro. Mas algo me dizia que era hora de fechar aquele ciclo completamente. Respirei fundo e me aproximei. "Olá, Lídia", disse calmamente. Ela virou-se e seu rosto passou da surpresa ao constrangimento em segundos. "Helena? Meu Deus, eu não esperava te ver aqui. Estou cobrindo o evento para a revista Panorama", expliquei, mostrando minha credencial de imprensa e câmera. "Você é fotógrafa", ela murmurou, quase para si mesma. "Sim, e você continua na arquitetura, pelo que vejo." Ela assentiu, visivelmente desconfortável. "Sim, tenho meu próprio escritório agora." "E Roberto?" perguntei, mais por educação do que por real interesse. "Está aqui também, em algum lugar", ela respondeu, olhando ao redor como se esperasse vê-lo aparecer a qualquer momento. "Estamos em processo de separação." A informação me pegou de surpresa, não pela notícia em si, mas pela ironia da situação. O ciclo parecia ter se completado. "Sinto muito", respondi sinceramente. Lídia me olhou com curiosidade. "Você realmente sente? Depois de tudo..." "O tempo cura muitas coisas, Lídia. Já se passaram 6 anos. Tenho uma vida completamente diferente agora." Ela assentiu, parecendo refletir sobre minhas palavras. "Sabe, eu sempre me senti culpada pelo que aconteceu. Nunca quis machucar ninguém." "No final, talvez tudo tenha acontecido como deveria", respondi. "Se não fosse por aquelas fotografias, eu ainda seria uma dona de casa frustrada em uma cidade pequena, sem nunca ter descoberto minha verdadeira vocação." Continuamos conversando por alguns minutos. Lídia me contou sobre seu filho, agora com 4 anos, sobre seus projetos profissionais, sobre como o casamento com Roberto havia se deteriorado nos últimos anos. "Ele nunca mudou realmente", ela disse com um olhar triste. "O mesmo padrão se repetiu, mas desta vez fui eu quem encontrou as fotos." Não pude deixar de sentir uma pontada de compaixão por ela. A vida tinha uma maneira estranha de ensinar lições. Despedimo-nos cordialmente e continuei meu trabalho no evento. Não encontrei Roberto e achei melhor assim. Aquela conversa com Lídia havia sido suficiente para fechar um capítulo importante da minha vida. De volta à redação da revista, revelei as fotografias do evento. Entre centenas de imagens, havia uma que me chamou especial atenção. Lídia olhando para mim, com uma expressão que misturava arrependimento e admiração. Era uma fotografia poderosa que contava uma história que só eu conhecia completamente. Em 1977, recebi o convite que mudaria minha carreira para sempre. A agência internacional de notícias Reuters estava buscando fotógrafos brasileiros para seu quadro e havia se interessado pelo meu trabalho. "É uma oportunidade única, Helena", disse Paulo quando contei a ele. "Você poderia documentar eventos importantes no mundo todo." Aceitei o desafio. Nos anos seguintes, viajei por diversos países, fotografando desde conflitos políticos até eventos culturais. Meu olhar, formado nas ruas da capital brasileira, agora captava histórias humanas em diferentes continentes. Em 1979, voltei brevemente ao Brasil para uma exposição retrospectiva do meu trabalho, intitulada Revelações. A mostra incluía desde minhas primeiras fotografias amadoras até os trabalhos mais recentes para a Reuters. No dia da inauguração, entre centenas de visitantes, uma figura familiar chamou minha atenção. Roberto estava lá, observando atentamente uma seção específica da exposição. Aproximei-me silenciosamente. Ele estava diante de uma ampliação da fotografia que eu havia tirado na Feira Livre, anos atrás, no dia em que conheci Paulo. A imagem mostrava um vendedor idoso, com mãos calejadas, organizando frutas em sua banca. O título da foto era Recomeços. "É uma fotografia incrível", ele disse sem se virar, sentindo minha presença. "Captura uma vida inteira em um único momento." "Obrigada", respondi. Foi uma das primeiras que tirei quando comecei a fotografar profissionalmente. Roberto finalmente se virou para mim. Estava mais velho,
com fios grisalhos nas têmporas, mas ainda tinha o mesmo olhar penetrante que um dia me conquistara. Lídia me contou que vocês se encontraram no evento de arquitetura, ele disse. Ela também me contou sobre a conversa de vocês. Foi um encontro necessário. Para ambas, acredito. Ele assentiu. Helena, eu nunca tive a oportunidade de te pedir perdão adequadamente, por tudo o que fiz, pela forma como terminamos. Está tudo bem, Roberto. Faz parte do passado. Não, não está tudo bem, ele insistiu. O que eu fiz foi imperdoável, mas vendo tudo isso... Ele gesticulou ao redor, indicando a exposição. Percebo que talvez tenha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido com você. Sorri levemente. É estranho pensar assim, não é? Como um momento de dor pode se transformar no catalisador de uma vida inteira de realização. Caminhamos juntos pela exposição. Roberto observava cada fotografia com genuíno interesse, fazendo perguntas sobre as histórias por trás das imagens. Contei sobre minhas viagens, as pessoas que conheci, os momentos históricos que testemunhei através das minhas lentes. Quando chegamos à última sessão da exposição, parei diante de uma fotografia especial, que poucos entenderiam completamente. Era uma imagem do conjunto habitacional Novo Horizonte, capturada durante minha visita à cidade natal, anos antes. A foto mostrava uma casa simples com uma janela aberta, através da qual se via uma mulher pendurando cortinas novas. Esta é minha favorita, disse a Roberto. Representa perfeitamente o que a fotografia significa para mim. O que ela representa? Ele perguntou intrigado. Novos começos, a capacidade humana de transformar espaços vazios em lares, dores em memórias e chances perdidas em novas oportunidades. Roberto me olhou com uma mistura de admiração e melancolia. Você sempre foi especial, Helena. Sempre enxergou além do óbvio. Nos despedimos sem ressentimentos, como dois velhos conhecidos que compartilharam um trecho importante da vida e agora seguiam por caminhos separados. Não nos vimos novamente depois daquele dia. Os anos se passaram. Minha carreira continuou florescendo internacionalmente. Em 1982, ganhei o prestigioso prêmio World Press Photo com uma imagem de refugiados atravessando fronteiras. Em 1985, publiquei meu primeiro livro de fotografias, Olhares do Brasil, que se tornou referência para novos fotógrafos. Em 1988, já aos 45 anos, decidi voltar definitivamente ao Brasil. Cansei das constantes viagens e sentia falta do meu país. Aceitei um cargo de editora de fotografia em um grande jornal da capital e comecei a dar aulas em uma universidade. Foi nesse período que recebi uma carta inesperada. Era de seu Antônio Filho, que administrava a antiga loja de revelação na minha cidade natal. Estamos fechando a loja, ele escrevia. Os mini-labs automáticos estão substituindo as revelações artesanais. Enquanto organizava o acervo antigo do meu pai, encontrei algo que talvez seja de seu interesse. Anexo à carta estava um envelope amarelado. Dentro, negativos de filme que eu imediatamente reconheci. Eram os originais daquelas fotografias que Roberto havia tirado com a amante, as mesmas que haviam mudado minha vida para sempre. Em vez de sentir dor ou raiva, senti uma estranha gratidão por aqueles negativos. Eram o início da minha história como fotógrafa, o catalisador da minha transformação. Decidi fazer algo especial com eles. No ano seguinte, organizei uma exposição chamada Revelações, o poder transformador da imagem. A mostra contava, através das minhas fotografias dos últimos 20 anos, como a imagem pode mudar percepções, vidas e histórias. Na entrada da exposição, dentro de uma redoma de vidro iluminada, coloquei aqueles antigos negativos com uma placa que dizia Onde Tudo Começou, 1970. Não havia explicações adicionais. Para a maioria dos visitantes, era apenas uma curiosidade, um objeto antigo que representava os primórdios da minha carreira. Mas para mim, era o símbolo perfeito da minha jornada. Aqueles negativos que um dia revelaram uma traição dolorosa,
agora revelavam uma verdade muito maior, que somos capazes de transformar nossas maiores dores em nossa maior força. Dona Helena fecha o álbum de fotografias com um sorriso sereno. E assim, meus queridos, chego ao final da minha história. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo que aquelas fotografias que guardei não eram apenas imagens da minha dor, mas o primeiro capítulo da minha libertação. Se há uma lição que aprendi em todos esses anos, capturando momentos pelo mundo, é que nossas vidas são como fotografias. Às vezes precisamos da escuridão para revelar nossa verdadeira luz. A vingança que encontrei não foi contra Roberto ou Lídia, mas contra o destino que parecia querer me limitar. Minha vingança foi transformar-me, reinventar-me e usar aquela dor como combustível para uma vida de realizações que jamais teria imaginado. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, às vezes, o que parece ser o fim de tudo pode ser apenas o início de algo extraordinário. Guarde essa dor, não para alimentar ressentimentos, mas para lembrar-se sempre da sua força. Obrigada por me acompanharem nesta jornada. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. E lembrem-se sempre, a vida como a fotografia é a arte de capturar luz, mesmo nos momentos mais escuros. Até a próxima história.